Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Queridos, como é importante nós tomarmos uma atitude na nossa vida. A grande diferença entre as pessoas, a grande diferença entre uma e outra, não é a formação cultural que ela teve, não é o berço que ela nasceu, não é o nível intelectual que ela tem, muito menos a condição financeira que ela tem. A grande diferença entre as pessoas que você nota são as atitudes que elas tomam. Pobreza, dificuldade, problema, não pode ser desculpa para ninguém. A questão é que algumas tomam uma atitude. Semana passada foi ministrada uma palavra aqui tremenda. Muitas pessoas tomaram uma atitude: eu vou passar a orar. Outras não tomaram nenhuma atitude. E o resultado disso você vê no caminhar. E eu quero mostrar para você aqui nessa noite. Eu quero mostrar na vida de um jovem que decidiu tomar uma atitude. Capítulo 17 de 1 Samuel vai contar a história de Davi. No capítulo 17, versículo 12, Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, já era velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e seguiram a guerra. Chamava-se Eliabe, o primogênito, o segundo Aminadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai de Belém. Só até aqui por enquanto, preste atenção. Os irmãos de Davi foram convocados para a guerra, só os 3 mais velhos foram. Davi era o mais moço, apacentava as ovelhas do seu pai. Desde pequeno, desde jovem, Davi já tinha uma responsabilidade. À medida que nós vamos crescendo, irmãos, à medida que os anos se passam, as responsabilidades aumentam. Quando você era criança, você tinha um nível de responsabilidade. Quando você chegou à adolescência, você teve outro nível de responsabilidade. Quando você se tornou homem, a sua responsabilidade aumentou. Quando você se casou, a sua responsabilidade aumentou. Quando vieram os seus filhos, a sua responsabilidade aumentou ainda mais. A vida, ela é feita de responsabilidades. E aqueles que respondem bem às suas responsabilidades, eles determinam um futuro próspero e abençoado. Se você olhar aqui na vida de Davi, mesmo jovem, Davi tinha uma responsabilidade. Porém, dentro dessa responsabilidade, surgiam coisas que até então não eram da sua alçada principal fazer. Preste atenção nisso. Davi era pastor de ovelhas, Davi cuidava de ovelhas, mas eventualmente ele tinha que fazer alguns outros trabalhos. Talvez hoje você tenha um chamado de Deus, mas às vezes Deus está te chamando para fazer trabalhos eventuais. Às vezes você tem um chamado ministerial muito forte, muito grande, mas talvez hoje Deus está te chamando para dirigir um ônibus. Talvez Deus hoje está te chamando para cuidar de um berçário, para dar aula para uma criança, para ir para uma brinquedoteca. Deus está te chamando para ir para uma recepção. E talvez você tenha um outro ministério. Davi tinha um chamado, o papel dele era apacentar ovelhas, e ele fazia muito bem. Você vai perceber aqui.
porém eventualmente ele fazia outras coisas. A vida é assim. As pessoas que se destacam, irmãos, são pessoas que não são apenas aquelas pessoas fechadas em um tipo de atitude. Aprenda que essa vida, nós precisamos ser multifuncionais. Hoje, irmãos, ninguém vai crescer, ninguém vai prosperar, ninguém vai caminhar bem numa empresa se ele não for multifuncional. Aquele funcionário que tinha aquele papel simplesmente de vir lá, pegar a jarra, ir lá, a copeira, ir lá e fazer o café, e pôr o café na mesa do patrão, e fazer isso e fazer aquilo. Se ela não ser multifuncional, ninguém vai crescer em lugar nenhum. Muitas pessoas, elas não crescem, elas não prosperam, elas não desenvolvem financeiramente, não crescem no seu trabalho. Sabe por quê? Porque elas falam assim: não, eu não sou pago para fazer isso. Eu fui aqui, o meu papel aqui é só atender no balcão. Eu não fui chamado para limpar o banheiro do escritório. Não, querido, seja multifuncional. Porque os que vão permanecer nos dias de hoje, não basta ser bom no que você faz, você precisa aprender a ser multifuncional. Porque são esses que vão desenvolver, são esses que vão crescer, são esses que não vão ficar estagnados naquilo que eles fazem. E a vida inteira, aquela vidinha lá na empresa, 50 anos de empresa, mesma coisinha. Ele não sai daquela rotina, ele não mexe um pé para lá, nem um pé para cá daquilo que ele foi contratado para fazer. Irmãos, desde cedo eu aprendi a ser multifuncional. Eu fui fazer estágio uma época em um laboratório, e eu não era remunerado para aquilo. O cara me deixou, eu fazia o meu curso em Ribeirão Preto, e eu consegui um estágio naquele laboratório, e eu não era remunerado, eu só precisava aprender a profissão, desenvolver, porque a escola estava me dando muito pouca base. E eu me lembro que quando eu cheguei naquela empresa, irmãos, naquele laboratório, eu trabalhava lá só meio período. Eu estudava, entrava na escola às 7 da manhã, saía 1 da tarde, 1h30 eu já estava lá no laboratório para trabalhar. Saía às 4h30, porque às 5h30 eu pegava o meu ônibus na esquina para ir para Ribeirão Preto, chegava 1h da manhã, e no outro dia 7 da manhã eu estava na escola. Isso aos 16 anos de idade. E eu me lembro que eu só não trabalhava ali no laboratório, não era remunerado. Eu não só trabalhava ali fazendo os trabalhos que eu tinha que fazer ali dentro do meu estágio. Eu fazia entrega, eu fazia cobrança, eu pegava a minha bicicleta, eu ia para lá, para cá, entregava serviço nos dentistas, era um laboratório de prótese dentária. Eu trabalhava para lá, corria para cá, ia lá, fazia as próteses, ajudava lá no trabalho, limpava o laboratório. E quando eu precisei sair, o dono do laboratório me disse que seria uma pena perder uma pessoa que era tão dedicada, que era tão esforçada como eu ali, sem ter nenhum tipo de remuneração. Aprenda a ser multifuncional. Davi podia falar assim para o pai dele: não, eu estou cuidando de ovelha aqui, meu papel é cuidar de ovelha, meu papel não é fazer entrega, meu papel não é ir fazer, buscar notícias, não. Aprenda que muitas coisas Deus vai colocar na sua mão, porque Ele está te treinando, e vão ser nessas disposições que você vai. É quando você se dispõe a Deus que as oportunidades elas vão surgir, e essas oportunidades podem mudar a sua vida. Vou te mostrar aqui, ó. Versículo 15: Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai. Chegava-se, pois, aos filisteus pela manhã, e à tarde apresentou-se por 40 dias. Verso 17: Disse Jessé a Davi seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um êfode deste trigo tostado, e estes 10 pães, e corre e leva-os ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000,
e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, preste atenção aqui, deixou as ovelhas com um guarda. Responsabilidade. Seja responsável com o que você está fazendo. Seja responsável na sua casa, seja responsável no seu trabalho, seja responsável no chamado, seja responsável no ministério que Deus te entregou nas suas mãos. Davi foi fazer um outro tipo de trabalho, não simplesmente deixou as ovelhas lá, ele chamou um camarada, falou assim: ó, eu estou saindo, eu preciso fazer um outro serviço aqui, eu preciso que você cuide das ovelhas do meu pai aqui, cuida, porque eu vou fazer um outro serviço, eu vou fazer uma entrega para o meu pai, e já vou voltar para fazer o que eu fui chamado para fazer. Responsabilidade. Seja responsável, porque só os responsáveis, preste atenção nisso, só quem é responsável vai crescer e vai prosperar nos dias de hoje. Está se falando muito em crise, se falando muito em dificuldade, falando muitos problemas, falta de emprego, mas não falta emprego para os responsáveis. Falta não, irmão. Não falta emprego, não falta oportunidade para quem tem responsabilidade nessa vida. Gente que está ali para trabalhar, para servir, que ama o que faz. Davi deixou ali as ovelhas com um guarda e foi. Davi, pois, levantou de madrugada, verso 20, deixou as ovelhas com um guarda, carregou e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Olhe para mim, essa não foi a primeira vez que Davi tinha ido lá. No versículo 15, olha aí, Davi porém ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Não foi a primeira vez que Davi foi fazer uma entrega. Porém, Deus tinha um propósito na vida daquele menino, porque algo especial já havia sido derramado sobre ele. O óleo da unção já havia sido derramado sobre a cabeça de Davi. Eu quero dizer uma coisa para você: há algo especial de Deus sobre a sua vida. O óleo do Espírito Santo já foi derramado sobre a sua cabeça. Deus está aguardando o momento, Deus está aguardando a hora, Deus está aguardando o dia certo, o momento certo, porque várias vezes Davi foi lá a Saul e voltava, cuidava das ovelhas. Daqui a pouquinho o pai falava, porque a peleja já estava em 40 dias. Davi, vai lá levar mais uma entrega. Ele levava. Até que chegou um dia que, não coincidentemente, mas Jesusidentemente, Jeová acidentemente, porque as coisas não acontecem por coincidência, as coisas acontecem por provisão divina. Ele chegou exatamente no momento que ele não tinha pegado ainda nenhuma vez Golias afrontando o exército. Mas naquele dia, quando chegou a hora, ele chegou no exato momento que Golias estava afrontando o exército de Israel. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, vai ter a hora exata, vai ter o momento exato que Deus vai te colocar na hora certa, no lugar certo, diante da pessoa certa, na circunstância certa, no momento certo, vai dar tudo certo ali. Fique tranquilo, as coisas vão acontecer, descanse em Deus,
Faça o seu trabalho, faça o que Deus te confiou para fazer, faça as outras coisas eventuais que o Senhor está colocando nas suas mãos, mas acima de tudo, seja um homem e uma mulher cheia da presença dele. Davi era um menino cheio da presença de Deus. Enquanto ele estava ali com as ovelhas do seu pai, cuidando das ovelhas, não tinha celular, não tinha joguinho, não tinha zap, não tinha Facebook. Davi pegava a sua harpa e começava a adorar o Senhor ali. Ali ele estava se entregando e se colocando nas mãos de Deus. Quando você passa tempo a sós com Deus, quando você tem essa vida, quando o seu pulmão espiritual, através da oração, ele funciona, você respira espiritualmente, a vida de Deus começa a fluir através de você. E naquele dia, Davi chegou no momento exato ali. Um menino cheio do Espírito de Deus, obediente à voz do Espírito Santo, limitado, no meio de homens experientes, seus irmãos mais velhos, armados, couraças, escudo, capacete, caneleiras, espada, lança nas mãos, e ele um menino, um pastorzinho de ovelha que chegou ali para fazer uma entrega, sem nenhuma pretensão de se tornar o herói, de se tornar um guerreiro, muito menos se tornar um dos soldados do exército de Saul. Talvez você está aí, querido, sem pretensão, servindo a Deus, adorando, orando, achando que esse é o lugar definitivo para a sua vida, mas você está lá colocando o seu coração nas mãos de Jeová todos os dias, todo momento, buscando a presença dEle, e Jeová está falando assim: eu tenho um propósito para esse menino. Ele está pensando que ele vai ficar aqui, mas ele não vai não. Eu vou levar ele para voos mais altos. Eu vou colocar ele em lugares que ele jamais imaginou na vida dele que ele ia pisar. Ele vai fazer coisas que nem talvez no seu mais alto sonho ele imaginou que um dia ele ia fazer. Davi foi lá, irmãos, sem nenhuma pretensão. E quando ele chega, ele viu aquela afronta, e aquilo incomodou a Davi. Irmãos, preste atenção. O que está acontecendo nesse mundo precisa nos incomodar. Pare de ficar preocupado apenas com o seu nariz. Pare de ficar preocupado apenas com o seu ventre, com a sua barriga, com as suas necessidades. Davi podia muito bem, irmãos, podia muito bem olhar aquela cena e falar assim: não é responsabilidade minha, eu só vim aqui fazer uma entrega, fazer o que mandou fazer. Está aqui, meus irmãos, está aqui o trigo tostado, está aqui o pão, comandante de 1000, está aqui os 10 queijos que meu pai mandou entregar. Estou vazando, estou voltando para de onde eu vim fazer o que eu estava fazendo. Não era responsabilidade dele, irmãos, ele não era soldado do exército. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: ele era israelita. Esse ministério não é meu, essa situação não é minha, esse papel não é meu fazer. Mas você é filho de Deus, você é crente, você é cheio do Espírito Santo. E o que está acontecendo aqui nessa igreja, o que está acontecendo nesse mundo, precisa incomodar você. Ou você vai ficar vivendo a vida inteira dessa forma, só correndo atrás das suas necessidades?
só correndo atrás dos seus problemas, só correndo atrás da sua vida, olhando apenas para o seu umbigo, olhando apenas para o seu ventre. Estou de barriguinha cheia, meus filhos estão tudo bonitinho, está todo mundo com saúde, tem minha casinha para morar, tem meu carrinho para andar, tem minha comidinha, posso comprar uma roupinha quando eu quero. O restante que se exploda, que vá para o inferno, todo mundo. Eu vou para o céu, eu vou morar com Cristo, aleluia, glórias a Deus. É assim, irmão, que nós vamos viver aqui nessa terra? É esse o propósito de Deus para nós? Davi viu aquela cena, irmãos. Quando Davi viu aquela cena, uma indignação, algo brotou dentro dele. Ele falou assim: eu não acredito que esse cara está fazendo isso com o exército de Israel. Davi ficou indignado com aquela humilhação do exército de Israel. E ele chega e fala assim para os soldados: eu vou lá lutar com esse cara. Porque quem que é esse incircunciso? Quem que é esse cara que não recebeu a marca da circuncisão, que não pertence ao reino de Deus, fazer essa zombaria? Irmãos, nós temos que olhar para esse mundo, nós temos que olhar para as pessoas, temos que olhar para o sofrimento das pessoas, para a dificuldade das pessoas e falar assim: eu não aceito essa condição não vai ficar assim, isso vai ter que mudar, essa cidade tem que mudar, eu não aceito essa pessoa na minha família indo para o inferno, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Você precisa se revoltar, querido. Quero que você saia daqui nessa noite revoltado, indignado com determinadas situações. Até quando o diabo vai ficar te afrontando nessa área da sua vida? Até quando? Ele vai levantar e falar assim: eu sou mais forte do que você. Você é um fraco. Eu quero dizer uma coisa para você hoje esse dia vai acabar. Hoje está acabando esse dia, porque hoje o Espírito da coragem, o Espírito de Deus vai tomar a sua vida nessa noite, e você vai sair daqui de uma disposição para enfrentar esse filisteu e jogar ele por terra em nome de Jesus. Passaram a mão em Davi, levaram ele rapidinho para Saul. Quando Davi chegou diante de Saul, Saul olhou para ele e falou assim: ai, 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 estou pensando que era um soldado, estou pensando que era um cara forte, 1,90 m, 2 metros de altura, por 1,5 m de largura, guerreiro que eu conheço, um dos treinados do meu exército. Estou mal mesmo, coisa está feia. Olhou Davi de alto a baixo e falou assim: não, meu filho, você não pode lutar contra ele. Ele é guerreiro desde a mocidade, e você é apenas um menino. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. O mundo vai dizer isso para você: você não pode lutar com ele não, você não é páreo para ele, você não é páreo para o diabo, você não é páreo para essa circunstância, você não é páreo para essa situação. Eu quero dizer uma coisa para você, sabe de uma coisa? Nós não somos páreo não. Mas tem alguém dentro de você que topa todas as batalhas, que é a sua força, que é a sua esperança, que é a sua paz, que é a sua vida. E essa pessoa chama-se Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você. Ele é páreo para qualquer batalha. Oração, irmãos, oração é para os fracos, e é por isso que eu oro. Se eu fosse forte, eu não orava não. Sabe por que eu oro? Eu oro porque eu sou fraco. Ah, o senhor não ora porque o senhor é pastor? Não, eu oro porque eu sou fraco, irmão. Eu sei o que eu sou sem orar.
A minha luta, irmãos, todos os dias, quando eu dobro o meu joelho, quando eu levanto as minhas mãos, quando eu oro em línguas, a minha luta é para não deixar o velho Eric voltar e tomar conta da minha vida, como ele tomou por alguns anos. Todos os dias eu preciso me render a Ele, todos os dias, porque todo dia esse velho homem está tentando sair da cova que eu já sepultei ele. Você sepulta, manda a terra, bate a pá, passa uns dias, está vendo um dedinho furando a terra, você fala, mas não é possível, meu Deus. Aí você vai lá, pisa de novo, joga mais terra, bate a pá, miserável, morre desgraçado. Aí te dá sossego uns dias, aí vem uma circunstância contrária, vem alguma coisa, e está lá aquela mãozinha querendo sair de baixo, mas não é possível, de novo, aí você vai lá e pisa nele. Velho homem todo dia, irmão, está querendo nascer. Ou isso não acontece com você? Não acontece com vocês não, né? Só comigo, né? Acontece com você não, né, Gustavo? Só com um amigo. Acontece não, Márcio? Velho homem, irmão. Quando Saul viu que não tinha jeito, irmãos, aí Saul, talvez naquele dia, nasceu aquele provérbio, aquele ditado popular que diz assim: quem não tem cão, caça com gato. Quem não tem guerreiro, vai com o menino. Quem não tem tu, vai com tu mesmo. Tá bom, menino, não tem outro mesmo, faz 40 dias que eu estou esperando. Porém, Davi disse assim para ele: não, Senhor, não, meu Senhor, o teu servo, quando apacentava as ovelhas do seu pai, um dia apareceu um leão e apareceu um urso, e eu matei com as minhas mãos. Eu vou fazer a mesma coisa com esse incircunciso filisteu. Saul olhou e falou assim: uau, esse menino não é totalmente inexperiente. Deixa eu te falar uma coisa, não menospreze as pequenas batalhas. Sabe isso que você está passando e talvez ninguém está sabendo? Sabe essa luta que você está enfrentando, essa guerra, as guerras, porque só Deus e você sabe das guerras que você passou, que você enfrentou, e ninguém sabe. Talvez, provavelmente, aquelas vitórias de Davi com o leão e com o urso, só a família dele ficou sabendo. Se fosse nos dias de hoje, né? Davi já teria, como adolescente, teria um bom celular, com certeza. Depois de ter matado o urso, o leão ia pôr a mão na cabeça e logo bater uma selfie assim, e já publicar nas redes sociais e jogar em todos os grupos dele. Todo mundo ia estar sabendo. Ficou quietinho, só ele e a sua família. Não menospreze as pequenas batalhas, porque elas são um treinamento de Deus para a sua vida. Porque gigantes virão, e você vai ter que enfrentar esses gigantes. Davi não era completamente inexperiente. Por isso que a Bíblia diz assim, que todas as coisas, Silvio, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez hoje você não está entendendo porque você já passou por essa luta. Por que eu já passei por isso? Por que eu já enfrentei um câncer? Por que eu já enfrentei isso aqui? Por que eu fui abandonado? Por que eu fui abusado? Por que eu fui rejeitado? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus trabalha com propósitos. Deus não trabalha com metas. Deus trabalha com propósitos. Meta você tem na sua empresa, Deus tem propósitos para você. Saul fala assim: tá bom, menino, então vai você mesmo. Porém,
Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho uma armadura aqui muito poderosa, com certeza devia ser a maior e a melhor armadura de Israel, devia ser a do rei, a mais bem protegida, a mais bem projetada devia ser a dele. Vem cá, menino, põe a minha armadura. Colocaram a armadura de Saul em Davi. Diz a Bíblia que Davi tentou andar e ele nem conseguiu andar direito com aquela armadura, porque ele nunca tinha usado aquilo. Sabe o que significa, irmãos? Você não precisa de uma armadura de Saul para vencer nesse mundo, para vencer as suas batalhas. A armadura de Saul fala dos recursos desse mundo. Você não precisa da mentira, você não precisa da corrupção, você não precisa do engano, você não precisa da trapaça, você não precisa de nada disso para ter as suas vitórias. Você precisa confiar no Senhor dos Exércitos. Isso sim. Porque na cabeça, olhe para mim, preste atenção, porque na cabeça de Saul, ele pensou assim: vai que esse menino tem coragem mesmo, vai que Deus é com esse menino, vai que o poder de Deus está com ele, vai que ele ganha desse gigante. Todo mundo vai falar assim. O menino era corajoso, porém a armadura era de quem? Era do rei. Também com uma armadura dessa, com uma couraça, um capacete desse, até eu venço batalhas. Você não precisa de um recurso deste mundo para vencer as suas batalhas, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Davi foi lá, tirou aquela armadura. Eu vou tirar que eu estou com calor. Já suei. Davi tirou aquela armadura, irmão, e foi guerrear, e foi buscar as armas com que ele era acostumado a usar. Deus está te chamando. Deus sabe o que você sabe fazer. Vai com as ferramentas que Ele te deu. Vai com aquilo que Ele entregou nas suas mãos. Vai do jeito que você está, querido. Se disponha da maneira como você está, porque Deus vai usar aquilo que você é acostumado a fazer. E Ele usou aquilo que ele tinha. E o interessante, irmãos, não, a Bíblia diz que ele não pediu emprestado, ele foi fazer uma entrega. Mas no que ele foi fazer entrega, ele não abandonou as suas armas. O que aquela funda, o que o alforje e o que o cajado estava fazendo com ele ali no meio de uma entrega? Não abandone as armas que Deus te deu, não. Não abandone a oração, não abandone a fé, não abandone a meditação na palavra, não abandone o jejum, não abandone as práticas espirituais, independentemente aonde você estiver. Ele foi lá, ele não pediu nada emprestado, ele tinha, estava com ele ali. Desceu lá no ribeiro, pegou 5 pedras lisas, colocou no alforje, que é o embornalzinho dele, pegou a funda e pegou o seu cajado e foi em direção ao filisteu. Nisso chegou a notícia para Golias que alguém depois de 40 dias tinha se habilitado a lutar. Golias vestiu a armadura dele completinha, tarará, parará, tal, o escudeiro dele na frente. Golias foi, adiantou-se no vale. De repente o exército de Israel, estava toda aquela muralha de gente. De repente o exército de Israel se abre para o guerreiro de Israel passar.
Golias esperando um cara grandão, forte, cheio de espada, cheio de lança, cheio de argumentos, e de repente vem um menino, irmão. Vem um menino com um cajado na mão, irmão, andando em direção a ele, desse tamanhozinho, cabelinho ruivo, pequeno, 1,60 m e pouco de altura, jovem. Quando Golias vê aquela cena, acho que Golias começa a rir. E eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo, mas você vê Golias falando assim: ei, é isso aí que vocês estão mandando para lutar comigo? Querido, não se preocupa se o mundo te desprezar, não. Não se preocupa se as pessoas começarem a zombar de você. Vá em nome do Senhor dos Exércitos, porque essa batalha não é sua, essa batalha é dele. Davi então foi em direção, e o filisteu olhou para ele e falou assim: por acaso eu sou um cão? Por acaso eu sou um cão para você vir contra mim com um pedaço de pau? Quem está no mundo, irmãos, não tem a visão das práticas espirituais. O homem natural não entende as práticas espirituais. Talvez o homem natural está gritando aí dentro de você: para que orar todo dia? Para que vir na igreja tanto? Uma vez por semana está bom. Para que fazer isso? Para que fazer aquilo? O homem natural não entende as práticas espirituais. Para Golias era um pedaço de pau, mas a Bíblia diz que Davi pegou o seu cajado. Era um pedaço de pau, naturalmente falando, sim, mas na mão de um pastor de ovelhas, aquilo simbolizava o quê? Autoridade. Só vai vencer batalhas, preste atenção, eu vou dar essas 4 armas para você nessa noite que nós vamos orar. Só vai vencer batalhas quem entender quem é em Cristo Jesus. Se você não entender a sua autoridade em Deus, enquanto você ficar se achando o coitado dos coitados, e ficar ali, ó céus, ó vida, simplesmente olhando para os seus problemas, se esquecendo da obra que Deus fez na cruz por você, para o preço tão alto que foi pago, você não vai vencer batalha não, irmão. Ou pelo menos gigante você não vai vencer não. Você vai vencer uns cachorrinhos, uns gatinhos que se levantar contra você, matar umas baratas. Olhe lá se vencer um leão ou um urso. Davi entendeu, pegou a autoridade, pegou o cajado, porque ele sabia quem ele era. Tanto que Davi fala assim: tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. 5 pedras lisas. Irmãos, se existe um lugar que tem pedra, chama-se Israel. Israel, qualquer lugar que você tiver, que você abaixar, você pega uma pedra. Ele não pegou uma pedra qualquer, ele pegou uma pedra lisa, que estava onde? No ribeiro. Pedra fala ribeiro fala de água. Água fala de quem? Do Espírito Santo. Então você precisa de uma palavra revelada pelo Espírito na sua vida. Uma palavra, presta atenção, uma palavra que foi trabalhada. Olha aqui, sabe aquele pedregulho que você acha no rio? Aquela pedra lisinha, polida, parece que alguém poliu ela, que chega a brilhar, linda. Sabe o que aquilo é resultado? Sabe quem deixou ela assim? Sabe quem deixou ela desse jeito? A água. Pastor, a água faz isso com pedra? Faz. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
de tanto a corrente das águas, ele não pegou a pedra em um lago, ele pegou a pedra num ribeiro, aonde a água passa. Deixa a palavra, deixa o Espírito Santo polir uma palavra no seu coração. Querido, preste atenção no que eu vou te dizer. Vai chegar um dia que Deus vai trazer uma palavra revelada, vai trazer uma palavra polida no seu, para você, vai te entregar uma palavra que foi polida pelas águas. Eu não estou falando simplesmente daquela palavra que você veio e entendeu aqui com o seu psique. Eu não estou falando de um logos, eu estou falando de um rema de Deus dentro do seu coração. Davi foi lá e pegou 5 pedras dessas. Pedras fala da palavra, polidas fala da palavra revelada. Cajado fala da autoridade. Vamos juntando? Pegou essas pedras e colocou essas pedras aonde? No alforje, no embornal. O que é o alforje? O alforje é o seu? Davi disse lá na frente, em um dos seus salmos: guardo no meu as tuas, para não pecar contra ti. Autoridade, palavra revelada. Irmãos, vai ter um dia que Deus vai falar assim para você, e às vezes não vai ser nenhum versículo inteiro. Aquele dia que Pedro estava lá naquele barco, assustado, amedrontado, irmãos, e Jesus veio andando sobre as águas. E quando Pedro fala assim: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo, porque eu prefiro a instabilidade das águas do que a segurança do barco sem a tua presença. E Jesus olha para ele e fala assim: o que Jesus disse para ele? Vem. 3 letrinhas, V-E-M, vem. Aquele vem, irmãos, veio e fez assim, entrou no coração de Pedro. E Pedro foi lá, desceu do barco e andou sobre as águas. Vai chegar uma hora que Deus vai colocar uma palavra no seu coração, e você vai segurar nessa palavra, e essa palavra vai te sustentar. Autoridade, palavra revelada, guardada onde? No coração. Falta a quarta, que é a funda. A funda, na verdade, é como fosse um estilingue sem a forquilha, só a tira. Autoridade, palavra revelada, guardada no coração, e a funda. O que significa a funda? O que é a funda? A funda é a minha fé, porque é a fé que ativa a funda joga o quê? A pedra. A pedra é o quê? A palavra. É a funda, é a fé que ativa a palavra. Não adianta nada você ter uma palavra, mas você não tem fé para agir. Não adianta apenas conhecer um monte de versículo da Bíblia, não adianta apenas saber um monte de texto de cor, mas não tem fé para colocar em prática. Davi viu aquela circunstância, irmão, você acha que não era desafiador, não? Ei, preste atenção, humanamente falando, o cara tinha quase 3 metros de altura, irmãos, 2 metros e 70 e tanto de altura, com mais a couraça, com mais aquela armadura toda. Quanto que aquele cara media?
de altura e largura e mais o peso daquele cara. Davi precisou de fé, que ele não adquiriu naquela hora. Fé é adquirida no seu tempo a sós com Deus. Fé é adquirida no tempo que você passa na presença de Deus. É ali quando você ora, hora após hora, no Espírito Santo, orando em línguas, que uma fé vai sendo construída aqui dentro de você. Porque quem tem, tem. E quem não tem vai ter que comprar. Foi o que Jesus disse. Foi o que o noivo disse para aquelas noivas nécias. Para elas não deu tempo mais. Então a fé vai ativar a palavra. E o restante, irmão, é com Deus. Eu gosto de viajar em alguns textos da Bíblia assim. E eu fico imaginando os anjos ali, tudo em volta de Davi, aquele monte de anjo. E os anjos falando assim, um para o outro: vai Davi, joga essa pedra, meu filho. Joga, joga, joga e deixa que o restante é com a gente. Deixa que a velocidade é comigo. Deixa que eu vou pôr ela no rumo certinho. É claro que Davi usou a habilidade natural que ele tinha, porque ele era treinado com aquela funda. Aquela arma ali não era a primeira vez que ele estava usando. Davi já tinha praticado. Eu fico imaginando, meu irmão, Davi lá apacentando as ovelhas. Ele não ficava tocando harpa o dia inteiro. Às vezes saía o dia inteirinho, saía de madrugada, voltava de noite com as ovelhas. Eu fico imaginando Davi lá, as ovelhas tudo pastando, e ele não tinha muita coisa que fazer. Ele tocava a harpa, adorava, orava. Aí daqui a pouquinho ele ia treinar. Pegava a funda dele, sei lá, pegava uma garrafinha PET, não sei, punha a garrafinha em cima de uma pedra lá, e pegava a funda dele e ficava treinando, irmão. A hora que ele ficava bom nessa distância, ele dava mais uns passinhos para trás e ficava treinando ali. Ele sabia usar aquela funda. Deus vai usar as habilidades que Ele já te deu já. Deus vai usar as habilidades, os talentos que Ele já te deu. Por que você acha que você gosta tanto de criança, irmão? Por que você acha que você sabe dirigir ônibus e caminhão? Hoje eu entendo, irmãos, eu amo criança. Essa carona de bravo que as pessoas acham que eu tenho, nenhuma criança aqui acha que eu sou desse jeito que você acha que eu sou. Todas elas vêm, me beijam, me abraçam. Se eu pudesse, eu tinha 15. Mas eu não posso. E minha mulher também não consegue. Sabe por que eu gosto tanto de criança, irmãos? Sabe o que Deus fez? Está aqui atrás, ó. Está aqui atrás, aqui, ó, atrás desse prédio aqui. Está a resposta do que está aqui, ó. Por que você acha que você tem e sabe fazer determinadas coisas? Por que você acha que você tem talento para música, por exemplo? Por que você acha que você gosta de ensinar? Você gosta de estudar? Você gosta de dar aula? Você gosta de cuidar? Por que você acha que você gosta de fazer coisa manual? Para quê, irmão? Sabe para quê, Rose? Para cuidar disso aqui, ó. Olha que bonito, irmãos. Olha que lindo. É uma artista, sabe fazer artesanato, artes plásticas, está ali. O resultado está aqui, ó. Está aqui. Decora e faz um negócio. Para que você acha que Deus te deu talentos, irmãos? Depois que você converteu, enterrou, pôs no bolso? Ou agora é uma outra área completamente diferente da sua vida? Não. Deus não vai jogar fora o que Ele te deu quando você nasceu, porque isso veio de Deus.
Ou você acha que foi genética? Deus te deu. Quantos aqui tem histórias? Eu não sei, por exemplo, Gustavo, o seu pai tem habilidade com música? Sua mãe tem habilidade com música? Tem? Herdou da mãe. Mas tem gente aqui que veio de Deus também. Mas às vezes tem gente aqui que tem habilidade que ninguém na sua família tem. De onde veio isso, irmão? Veio de Deus. Veio do seu pai, da sua mãe? Sim. Mas veio de Deus também. Então está na hora de você tomar a sua autoridade, tomar posse da palavra, colocar no seu coração e usar a sua fé. Amém? Vamos ficar em pé. Sabe por quê, irmão? Está na hora desse gigante cair na sua vida. Qual é o seu gigante? É o seu trauma do passado? É o seu sofrimento? Qualquer dia, irmãos, vou pegar um vídeo aqui e vou passar esse vídeo aqui para vocês. Tem até que pedir para as crianças fecharem o olho, se tiver criança, fechar o olho tão forte que ele é. Eu vou te mostrar o que é sofrimento. Porque a gente acha que a gente sofre, irmão. A gente não sofre não, irmão. A gente não sabe o que é sofrimento não. Crise. Vou te mostrar o que é crise, irmão. Dificuldade. Eu vou te mostrar o que é dificuldade. Então está na hora desse gigante cair na sua vida em nome de Jesus. É um trauma que eu tenho. Levanta a cabeça. Toma posse da tua autoridade. Receba uma palavra de Deus, guarde ela no seu coração e use a sua fé. E eu tenho certeza que esse gigante vai cair. Davi olha para aquele gigante e fala assim: ferir-te-ei, cortar-te-ei a cabeça, e a sua carne eu vou dar para as aves dos céus comerem. Só mais isso. Davi tinha um cajado, 5 pedras, uma funda e um embornal. Nada dessas 4 ferramentas, nada dessas 4 armas era capaz de ferir, mas nenhuma dessas ferramentas era capaz de cortar uma cabeça. Você corta a cabeça com um pedaço de pau? Sim ou não? Ia estar serrando a cabeça de Golias até hoje, irmão. Mas Davi olhou para quem? Para Golias, e viu que Golias tinha uma. Em outras palavras, Davi disse assim: você vai morrer com as suas próprias armas. Aquilo que o diabo levantou para te matar vai ser o que vai gerar vida em você. Um dia, Sansão estava andando, um leão se levantou contra ele. Ele pegou o leão e matou aquele leão. Pegou o corpo daquele leão, levou para fora da estrada, pôs lá no meio do mato. Foi para onde ele tinha que ir. Tempos depois ele voltou e lembrou: foi aqui que eu matei um leão. Vou lá ver como é que está a carcaça dele. Entrou no meio do mato, foi olhar a carcaça, e na carcaça tinha o quê? Um enxame de abelhas, e tinha favo do quê? De mel. Ele foi lá e pegou o mel e saiu comendo. E chegou e deu para o seu pai e para sua mãe, e todo mundo se deliciou. E aí nasceu um enigma: do comedor veio para me comer,
e saiu o quê? Comida. E do forte saiu o quê? Doçura. Aquilo que veio para te matar é o que vai te sustentar, irmão. O que veio para te destruir é o que vai te alimentar. E não vai alimentar só você não, vai alimentar muita gente que está à sua volta. O pai de Sansão e a mãe nem souberam de nada, mas foram alimentados com aquela vitória de Sansão. Deus não quer só alimentar você não. Isso que você está passando, essas lutas, essas guerras, essas batalhas, elas vão alimentar e elas vão fortalecer não só você, mas principalmente quem está em volta de você. Feche os seus olhos, levante suas mãos. Comece a orar em outras línguas. Você que é batizado no Espírito Santo, comece a orar em outras línguas agora. Comece a orar em outras línguas agora. Comece a orar em outras línguas. Deixa essa linguagem sobrenatural fluir do seu espírito, do seu coração. Há uma unção de Deus aqui, querido. Há uma graça de Deus que vai ser derramada sobre a sua vida nessa noite. E o poder dele há de se manifestar na sua vida agora. Esse gigante vai cair. Deus hoje está mudando essa espada de mão. Essa espada está saindo da mão de Golias, está indo para a sua mão, querido. Deus está mudando a espada de mão. Deus está mostrando, restaurando a autoridade na sua vida. Ele vai trazer uma palavra revelada. Você vai guardar no seu coração e você vai usar a sua fé. E o milagre de Deus vai acontecer em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje chegou o dia do teu livramento. Hoje chegou o dia da tua vitória. Hoje chegou o tempo de você se levantar. E esse gigante, esse Golias, vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Toma posse, toma posse. Começa a se levantar. Começa a dizer: Golias, hoje você vai cair. A graça de Deus está sobre você, querido. A graça de Deus está sobre você. Eu não sei qual é o seu gigante, mas eu sei, hoje é o dia que ele vai cair na sua vida, em o nome de Jesus. É a frieza, essa frieza vai cair hoje. É a preguiça espiritual que te impede de orar, vai cair hoje em nome de Jesus. E você vai sair daqui hoje disposta a tomar uma atitude. Permaneceremos em fé. E se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não, 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 não. Na batalha permaneceremos em fé. E se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, toma posse nessa noite, querido. Não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Aleluia! Deus é
Amém? Esse gigante vai cair. Seus inimigos cairão. Levanta a sua cabeça. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Tem outro? Jesus é grandioso. Não tem, querido. Tudo Ele pode. Não pode resolver esse problema aí? Seus inimigos cairão. Esse gigante é maior do que ele? Deus é